Boa noite a todos. Boa noite ao público que nos assiste pela internet. Hoje a nossa audiência pública vai ser sobre a Lei Orçamentária Anual. Essa audiência tem como objetivo 2 pontos principais. Um é atender à legislação, né, a parte legal. E outra é o compromisso dessa administração com a transparência. Por que realizar uma audiência pública? No artigo 44 do Estatuto das Cidades está escrito: no âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de que trata a linha F do inciso 3 do artigo 4º desta lei incluirá a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual, como condição obrigatória para a sua aprovação pela Câmara Municipal. Transparência. Na Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 48, fala: a transparência será assegurada mediante: inciso 1. Incentiva a participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamentos. No inciso 2, liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade em tempo real de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de acesso público. Por que eu coloquei isso daqui? Para mostrar para vocês um pouquinho do portal da transparência. Nossa, não puxou as imagens. Estava certinho no outro computador, mas tudo bem. Dentro do nosso portal tem o Contas Públicas, tem os balanços em tempo real. Quando a gente faz algum empenho, também em tempo real já aparece no portal. Tem os relatórios de gestão fiscal e os gastos com o pessoal. Por que eu coloquei esse slide de políticas públicas? Porque é obrigação da Câmara incentivar a participação popular. E a gente sempre vê que em dias de audiência pública a casa está bem vazia. Então, só para conscientizar um pouquinho. As políticas públicas decorrem da atividade política e compreendem o conjunto das decisões e ações relativas à alocação imperativa de valores, decorrente das reivindicações dos atores, trabalhadores, servidores públicos, ONGs, igrejas, políticos, empresários, mídia, determinado grupo social, dentre outros. Essa audiência pública fala sobre um dos projetos mais importantes do município. E esses atores aqui nunca vêm. As demandas que as políticas públicas buscam atender podem ser, por exemplo, reivindicações de bens e serviços como saúde, educação, estradas, transportes, segurança pública, entre outras. Grande parte da atividade política dos governos se destina à tentativa de satisfazer essas demandas vindas dos atores sociais, que são os representantes que a gente já falou nos outros slides, assim como os cidadãos comuns, né? Após definidas essas políticas públicas, compõem a agenda governamental, constituindo-se diretrizes do governo para a elaboração dos planos e orçamentos. Então, hoje seria o dia para as pessoas virem aqui e estar colocando ideias, né? Para a gente estar discutindo o orçamento. Quais são os instrumentos constitucionais de planejamento? O artigo 65 da Constituição Federal estabelece 3 instrumentos de planejamento de iniciativa do Poder Executivo, que são o Plano Plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. O que é a LOA? Estima as receitas e fixa as despesas. Todas as receitas e as despesas devem constar da lei. Uma vez que o projeto de lei se transformou em lei, inicia-se a execução orçamentária. Nessa fase ocorrem os atos administrativos que promoverão os dispêndios de recursos na busca dos objetivos de cada programa constante no orçamento. É necessária uma perfeita contabilização das entradas e saídas de recursos por parte da administração pública, para que seja possível identificar claramente as receitas previstas e as despesas autorizadas, facilitando o controle, a fiscalização e a avaliação da execução.
Por isso que é importante a gente ter metas bem estabelecidas, né? Prevista no artigo 65 da Constituição Federal, a lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal dos poderes, órgãos e demais entidades da administração direta e indireta, o orçamento de investimento das empresas e o orçamento da Seguridade Social. Na Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 5º, o projeto de lei orçamentária anual elaborado de forma compatível com o PPA, com a LDO e com as normas desta lei complementar. A Câmara envia sua proposta ao Executivo, onde é incluída no projeto da lei orçamentária anual. Então, a gente faz a nossa previsão, a gente manda para a Prefeitura e a Prefeitura consolida no projeto do Executivo. Então, é um orçamento misto. É elaborado pelo Executivo e aprovado pelo Legislativo. Quando eu falo da participação, é porque são exigências. A participação social está fundamentada no artigo 1º da Constituição Federal. E no artigo 48, como eu já falei, participação popular na discussão dos orçamentos. O que mais tem de exigência? ênfase nas realizações e resultados, ênfase nos fins e não nos meios, sempre pensando no benefício do município e não da administração. Deve refletir a realidade. A gente faz sempre, tanto o Fernando, a Eleusa, o pessoal da prefeitura como a gente, um orçamento bem enxuto, de acordo com a realidade do município, sempre seguindo as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo o princípio do equilíbrio das contas públicas e metas realistas. E isso requer setores estruturados com um quadro de pessoal suficiente e capacitado. Vamos falar um pouquinho da evolução do orçamento. No exercício de 2016, a Câmara orçou em 1.137.000. Em 2017, se manteve o mesmo. Exercício de 2018, 1.202.000. Exercício de 2019, 1.226.150. E para 2020, estamos orçando em 1.269.520. A gente sempre usa índices inflacionários e mais alguns cálculos para chegar nessa aproximação aqui. Geralmente, a gente faz em torno de 7%. Referido projeto atende ao limite estabelecido pela Constituição Federal em seu artigo 29A, onde a Câmara não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com subsídio de seus vereadores. Dentro do valor orçado, nosso limite seria R$ 888.664. Para pessoal em cargos, orçamos em R$ 805.000. Isso compreende o limite de 63,41. Estamos dentro do limite, que é 70%. Para a capacitação dos agentes políticos e servidores, R$ 5.500. Contratação de serviços técnicos especializados em informática, R$ 45.200. Aqui compreende os contratos nossos, dos sistemas, e a manutenção, toda a parte de informática da Câmara. Aquisição de materiais e produtos para a manutenção dos serviços. Aqui são os materiais do cotidiano nosso, copa e cozinha, etc. Serviços, material de escritório. Em serviços de TI, atendendo ao plano de contas, a gente teve que, em 2019, fazer uma alteração e a gente está alterando agora na LOA também, incluindo esse aqui, Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação, 44.100. Para a manutenção das atividades da Câmara, 72.760. Aqui a maioria dos contratos da Câmara. Provedor da internet, energia elétrica, telefone, internet fibra ótica, a manutenção do elevador, certificados digitais, serviços em geral. Para pessoal, aquele valor que eu falei de 805 vencimentos e vantagens fixas, mais as outras despesas. Obrigações patronais não entram naquele cálculo de 70% do limite, totalizando 1.020.000. Esse aqui é para pagar os servidores, os vereadores e todos os encargos patronais, INSS e Fundo de Garantia. Para aquisição de bens móveis,
Equipamentos e materiais permanentes, 15.430. Para fornecimento de cesta básica e ticket de alimentação, 75.280. E para modernização e readaptação física da Câmara, R$10.000. Totalizando 1.269.520. Da minha parte era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar. Senão passo para o Fernando, que hoje a gente tem 3 audiências, né? Então a gente tem que ser um pouco breve. Depois, 7h30, já tem a sessão ordinária. Então, eu vou passar para o Fernando, da Prefeitura. Obrigada. A vida da nossa cidade passa pela Câmara Municipal. Em Saltinho, você pode participar das sessões direto do plenário, toda segunda-feira a partir das 7h30 da noite. Se preferir, você pode acompanhar as sessões ao vivo pela internet, no YouTube ou no Facebook. Acompanhe de perto o trabalho dos vereadores. Câmara Municipal de Saltinho, trabalhando a cada dia para alcançar seus ideais. A vida da nossa cidade passa pela Câmara Municipal. Em Saltinho, você pode participar das sessões direto do plenário, toda segunda-feira a partir das... Vamos explanar sobre o projeto de lei do orçamento 2020. A parte teórica, a gente já fez toda a explanação, então não há necessidade, tá? Vamos atentar mais à questão dos números na parte da prefeitura. Aqui está um quadro referente sobre a evolução da receita. Para demonstrar realmente como a gente chega num valor da receita orçamentária para 2020, uma previsão do orçamento, tá? Então tá lá o que a gente arrecadou em 2016, 2017, 2018. 2019 está ali a previsão. Vocês podem notar que aqui está 26.850.000, está menos do que foi arrecadado no passado. Por que isso? Que nós tínhamos uma receita da água e hoje nós não temos mais. Então a diferença é isso daí. Mas mesmo assim, nós estamos numa previsão que podemos chegar numa arrecadação de 28 milhões ainda esse ano. E nós fazemos uma correção, a questão da inflação, né? Chegamos a 29 milhões, seria o orçamento para 2020. Esse quadro também mostra a questão das receitas, tá? Como nós iríamos arrecadar. Está previsto a questão de impostos, taxas e contribuições no valor de 6.200.000, contribuições 905.000, a receita patrimonial, que seria o rendimento das aplicações, 113.000, receita de serviços, 217.000, e a maior delas, as transferências correntes, onde está o FPM, ICMS, o IPVA, cerca de 21.460.000. Depois temos outras receitas correntes, talvez uma alienação que possa ocorrer, no total 29 milhões. Agora temos o quadro da evolução da despesa. Também lá está elencado que foi realizado no ano de 2018. Você pode notar que 29.578.000, a despesa fixada em 2009, 26.850, e a de 2020, 29 milhões. Dentre elas estão ali a parte de pessoal, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes. Você pode notar que a parte de pessoal aqui é mais um valor maior, né, que estabelece aí. A parte de investimentos é pouca coisa aí, mas em questão, todos os departamentos têm os investimentos, mas como nós falamos, qualquer projeto, coisa de investimento de obras, que se venha a realizar, será mandado um projeto de lei para a Câmara para aprovação.
Temos também um outro quadro aqui, sobre a despesa orçada, a questão de pessoal, 15.929.000, outras despesas correntes, 12 milhões, e outras despesas correntes, ali estão a questão de todos os serviços e materiais em todos os departamentos da prefeitura, incluindo saúde, educação, no contexto geral. E na parte de pessoal também, tudo incluso. Totalizando 29 milhões. A despesa também orçada por função, tem a parte legislativa, que está incluso nela, de 1.269.000. Tem essencial justiça, administração, assistência social, a saúde 6.600.000, a educação 8.200.000, a parte da cultura, urbanismo, saneamento e meio ambiente, né, não saiu meio ambiente, gestão ambiental, agricultura, transporte, desporto e lazer e a reserva de contingente, que é 1%, também que é prevista em lei. Totalizando 29 milhões. Aqui um quadro também demonstrando quanto nós iremos gastar com o pessoal, a questão de porcentagem. São 29 milhões a receita corrente líquida, para uma despesa com o pessoal prevista de 14.909.000, 14.840.000, representando 51,17. O prudencial é 51,30. Então estamos abaixo. Um outro quadro também que estamos demonstrando aqui, a questão da aplicação no ensino. A receita resultante de impostos chega a ser cerca de 23.600.000. 25% disso representa 5.917.000. Depois nós temos as receitas que são carimbadas, que são de convênios, tá? Previsão de 1.446.000. Então depois nós temos a despesa também com o orçamento da educação infantil, no fundamental, 3.600.000, o Fundeb, e reduzindo a despesa de convênios, chegamos a 6.700.000, com uma previsão de aplicação de 28,54% na educação. Um quadro demonstrativo do Fundeb, uma receita prevista em cerca de 3.805.000, também a despesa seria 3.805.000. Teríamos que gastar os 100%. Está previsto para gastar no magistério 60%, 82,24%. O mínimo seria 60%, mas nós vamos gastar 82,24%, que são os salários dos professores, principalmente. E os outros 40%, representando 17,76%. Um outro quadro, agora referente da saúde. A receita resultante de impostos são 22.915.000. O mínimo a ser aplicado é 15%, representando 3.400.000. Depois nós temos a questão aqui de recursos federais, né, estaduais, para receber cerca de 504.000 previstos. Há uma despesa orçada de 6.600.000, deduzindo a receita de convênio 641. Quer dizer, vamos aplicar 26,80. O mínimo é 15%. Então estaremos aplicando bem a mais. 11,80% a mais. Normalmente acontece até mais essa aplicação. Bom, com referência à parte do orçamento, são esses quadros. Os quadros mais detalhados já estão no projeto de lei, inclusive já entregue a essa casa de leis para aprovação. Bom, no que tange agora a parte orçamentária, estamos abertos a perguntas. Ninguém? Ok. Então vamos para a próxima audiência, que é referente às metas fiscais do segundo quadrimestre de 2019. Bom, vamos lá. Audiência, metas fiscais, segundo quadrimestre de 2019. A execução orçamentária.
A execução orçamentária teve quando fiz a primeira audiência, está aí do primeiro quadrimestre, a receita realizada foi de 10.700.000, no segundo quadrimestre, 8.600.000. As despesas pagas no primeiro quadrimestre, 6.600.000, no segundo quadrimestre, 9.400.000. Depois temos os restos a pagar processados e pagos e não processados, tá? Pode ser que a maioria deles foram pagos no primeiro quadrimestre. Então, nós temos um resultado primário no primeiro quadrimestre de 3.400.000 e o resultado no segundo quadrimestre de menos 772.000. Por quê? Nós empenhamos, a receita realizada foi maior no primeiro quadrimestre, só que o pagamento dessas despesas foi muito maior no segundo quadrimestre. Mas a tendência é dar um equilíbrio no terceiro quadrimestre, tá? O resultado nominal embaixo, nós temos uma dívida consolidada de 176.000, um ativo disponível de 3.182.000. Então, nós temos uma diferença de 3 milhões. Estamos com caixa suficiente em questão da dívida. Um outro quadro que foi executado foi a questão da execução orçamentária acumulada de janeiro a agosto. A receita líquida realizada até o período, até dia 31 de agosto, foi de 19.413.000. Nós tivemos uma despesa empenhada de 21.289.000, uma despesa liquidada de 17.357 e uma despesa paga de 16 milhões. Você olha no quadro e fala, pô, uma despesa empenhada está mais do que foi arrecadado. E está mais porque nós temos a questão dos contratos, tá? Então, nós fazemos uma previsão durante o ano, ela é empenhada na totalidade dele. E como a receita não está até o final do ano, então falta arrecadar. Questão da previsão. E o saldo de réis a pagar não processado, 19.200, só o que falta a gente pagar. A questão do pessoal também, gasto com o pessoal no período de 12 meses, setembro do ano passado até agosto desse ano, a receita corrente líquida, 27.115.000. As despesas liquidadas, 14.059.000, representando 51,85%. Está um pouquinho acima do prudencial. A tendência é que até o final dos anos seja abaixo. A questão da saúde também. A receita resultando de impostos até o mês de agosto é 14.900.000. 15% seria transferir para a saúde, o mínimo seria 2.240.000. Mas nós fizemos uma despesa de 4.091.000, sendo aplicado a maior 1.854.000. Então o mínimo é 15, estamos aplicando 27,40, 12,40% a mais. Das receitas de convênios, nós temos um saldo que veio de 2018 de 176.000. De janeiro a agosto, recebemos 455.000, já está aplicado 478.000, faltando 153.000 para ser aplicado até 31/12. Na parte da educação, também a receita arrecadada é 2.607.000, com rendimento de aplicação, 2.611.000, aliás, do Fundeb. Até agora, 2.611.000. E nós temos aplicados 2.611.000, uma diferencinha de R$ 102. Praticamente 100% do que foi arrecadado já está aplicado no Fundeb. Sendo que o mínimo a aplicação dos 60% estão aplicando 80,7% e nos 40%, 19,93%. O retido para o fundo, cerca de 2.336.000. Então, nós estamos tendo um ganho no Fundeb no valor de 274.000. O quadro referente à questão dos 25%, a receita e o resultado de impostos 15.290.000, o mínimo a ser aplicado 25%, chega a ser 3.822.000. A despesa realizada até o período 3.616.000. Estamos aplicando a menos 206.000, cerca de 1,34% a menos. Mas isso aí até final do ano tem a questão das férias, professores, mais uma obra em andamento, então isso daí vai atingir os 25%, tranquilo. Temos essas receitas que são também de convênios, tá? O valor recebido está aí, total de 705.000.
aplicado até o período 605 mil e aplicar 99 mil. A dívida ativa, nós tivemos um saldo lá de 31/2/2018, a parte tributária de 1.157.000, arrecadado até esse período 167 mil, ainda ficando 989 mil. A não tributária 334 mil, arrecadou até agora 45 mil, ficando um saldo 288 mil. Num total da dívida que foi passada em 31/2/2018, 1.491.000, arrecadou até agora 213 mil, ficando um saldo de 1.278.000. Tivemos também uma alienação de bens, o valor de 27.550 no segundo quadrimestre. A parte de convênios de recurso federal, nós recebemos do recap do bairro Nossa Senhora Aparecida e Palmares 44.500 e recapamento do bairro Palmares e Agrolar 46 mil. Na questão do governo estadual, não houve nenhum repasse nesse segundo quadrimestre. Bom, com referência à parte das metas fiscais, essa foi a exposição desses quadros. Estamos abertos às perguntas. Então, podemos partir para a próxima audiência, que seria da saúde. A vida da nossa cidade passa pela Câmara Municipal. Em Saltinho, você pode participar das sessões direto do plenário, toda segunda-feira a partir das 7h30 da noite. Se preferir, você pode acompanhar as sessões ao vivo pela internet, no YouTube ou no Facebook. Acompanhe de perto o... Detalha mais os procedimentos, que acontecem na saúde. Bom, com referência ao segundo quadrimestre na área da saúde, na parte financeira, demonstrativos das receitas. No primeiro quadrimestre, a transferência obrigatória era 1.262.000, 15%. No segundo quadrimestre, 977, totalizando 2.240.000. Depois nós temos a questão dos recursos vinculados. Nós viemos com saldo de 2018 de 176 mil. No primeiro quadrimestre, 1.384.000. No segundo quadrimestre, 1.633.000, totalizando até agora 3.195.000. Na questão das despesas, aqui só a parte pessoal, na questão da área da saúde, tá? No primeiro quadrimestre foi de 1.520.000, no segundo quadrimestre 1.550.000, representando 67,20% no segundo quadrimestre. Mas no total, esses 3 milhões gastos com salários só na parte de saúde chega a 75% de tudo que é gasto na saúde. Depois temos aqui outras despesas, também na área da saúde, a parte de materiais. Está detalhado aqui, diárias, despesas com viagens, combustíveis, primeiro quadrimestre 35, no segundo 41. Teve gêneros alimentícios, materiais farmacológicos, pode ver que teve um aumento de 86 para 111, teve materiais odontológicos, materiais de expediente, materiais de processamento de dados, materiais de limpeza. Às vezes alguma coisa não aparece aquele material de limpeza aqui, porque o pessoal pega direto no almoxerifado, fez uma compra direta, tá ok? Então não sai na área da saúde. Materiais hospitalares também teve um aumento de 53 para 90 mil. Outros materiais para manutenção de veículos e outros tipos de materiais corriqueiros, tá? Um total até agora no ano de 533 mil de materiais. Agora vou mostrar a questão dos serviços. Bom, serviços tem a questão de pedágio, serviços técnicos profissionais. O mais relevante de todos eles são a questão dos serviços médicos, hospitalar e odontológico. É a questão de contratação de médicos, tá? Que isso é uma empresa contratada para fazer os plantões. Então, nós tivemos uma despesa de 243 mil no primeiro quadrimestre de 2019 e no segundo de 344 mil. Nesse total, se eu for falar tudo aqui, vai ficar longo. Então, a questão do primeiro quadrimestre, gastamos 334 mil com serviços
E no segundo quadrimestre, 476 mil, totalizando até 31 de agosto, 810 mil, na questão de serviços na área de saúde. Demonstrativo das despesas com equipamentos. Foram adquiridos equipamentos na área da saúde, no primeiro quadrimestre, 14.390, e no segundo quadrimestre, 140 mil, graças a convênios recebidos, totalizando 154 mil. Um resumo financeiro: o mínimo a ser aplicado até esse quadrimestre seria 2.240.000. Nós estamos fazendo uma despesa de 4.091.000, cerca de 1.850.000, quer dizer, 27,40%. E a mesma coisa que falei no quadro anterior, nós tivemos uma receita do exercício anterior de 176 mil, recebemos 455, gastamos 468 e ainda temos um saldo de recurso vinculado de 153 mil. A questão de convênio no segundo quadrimestre não houve nenhum recurso recebido. Que nem a parte agora, a Patrícia vai detalhar mais a questão dos procedimentos na saúde. Boa noite a todos, obrigada pela presença. Aqui nós vamos detalhar as metas quantitativas da saúde, né? Ou seja, mostrar tudo o que nós estamos fazendo no posto de saúde com relação ao atendimento dos nossos munícipes, né? Aqui a gente tem um quadro que fala sobre os procedimentos de enfermagem. Aqui são todos os procedimentos que a equipe de enfermagem faz. Então, medicamentos injetáveis, nós em 8 meses fizemos 24.910 aplicações, 2.137 inalações, 2.273 curativos, 647 eletros, PAPA 493, diversos que entra oxigenoterapia e outros procedimentos 1.459, retiradas de ponto 164, pressão arterial, 22.850 pressões foram aferidas nesses 8 meses. Hiperdia e pré-consulta são os nossos pacientes hipertensos e diabéticos que passam pelo posto de saúde diariamente para renovar receitas e pegar o aparelhinho de glicemia que o posto fornece gratuitamente. 24.547 pacientes. Glicemia, testes de glicemia, 4.628. Vacinas, 4.749, visitas domiciliares, 88, remoção com a equipe de enfermagem, são as remoções que a gente faz às vezes para o Vila Cristina, ou vai buscar algum paciente domiciliar para vir tomar medicação conosco, aí no caso 450. Acupuntura, esse é um projeto nosso, novo, que foi aprovado pelo prefeito e vice-prefeito, com relação às práticas integrativas e complementares do Sistema Único de Saúde. Nós temos um profissional capacitado para estar fazendo esse tipo de terapia e tem dado muito resultado, porque nós temos muitos pacientes crônicos e ele ajuda muito na questão das dores lombares, LER e todos esses outros movimentos. Então, nós começamos no segundo quadrimestre e já foram atendidos 282 pacientes. E consultas de acolhimento são as consultas que passam pela a nossa pré-consulta, pela nossa enfermeira, 8.259 consultas, totalizando 97.936 procedimentos de enfermagem em 8 meses. Isso significa mais ou menos 12.242 procedimentos por mês. 408 procedimentos por dia.
Então, a equipe realmente está trabalhando bastante. A população tem aderido muito, tem buscado, isso demonstra confiança no nosso serviço, né? Inclusive, nós estamos tendo uma invasão bem grande de munícipes de outras cidades, né? Então, isso aí é resposta em credibilidade, como credibilidade do serviço, né? Aqui são consultas médicas. Então, em todas as especialidades, cardiologia, 684, pediatria, 2.378, clínica médica, 26.092 consultas, ginecologia e obstetrícia, 1.852, pré-natal, 390, psiquiatria, 357, plantão, 4.809, são atendimentos que ocorrem sábados, domingos e feriados, tá? Que a gente considera como plantão. Sutura, pequena cirurgia, 286. Nós aumentamos um pouquinho no segundo quadrimestre, que um médico parceiro nosso topou em estar realizando as pequenas cirurgias que antes eram encaminhadas para fora e agora são realizadas por nós aqui no posto de saúde. Atendimentos de emergência com remoção, 215. Urgência e emergência, 561. Observação de 8 horas, são pacientes que ficam conosco na unidade, tomando uma medicação, fazendo uma inalação, 4.062. E atendimentos com o nosso nutrólogo, 337. São 42.023 consultas. Nesse segundo quadrimestre, esses 8 meses, nós já atendemos mais do que o ano passado inteiro. Então, nós estamos tendo realmente uma busca grande pelos nossos serviços. Dá mais ou menos 5.252 consultas por mês, 175 consultas médicas por dia. Isso são só médico que faz esses atendimentos aqui, né? A gente não... Eu posso dar outro dado que não está aqui, mas a gente ainda tem as consultas com especialidades que encaminhamos para fora, que somam mais 1.255 consultas com especialistas que nós encaminhamos para os AMES, né? Esse quadro é um quadro novo, não tinha nas outras apresentações, mas aqui nós conseguimos demonstrar as cirurgias que nós fizemos nesse ano e onde foram feitas cirurgias e internações. Então, por exemplo, no Bezerra foram pacientes dependente químico que nós transferimos. Nos AMES de Piracicaba são pequenas cirurgias que o médico consegue resolver a nível ambulatorial. Hospital dos Fornecedores de Cana, Hospital de Transplante de São Paulo, Hospital Regional de Piracicaba, Santa Casa de São Pedro, Rio das Pedras, Saião de Araras, Sobrapar Campinas e Unicamp Campinas. 260 procedimentos, cirurgias e internações que nós encaminhamos para as outras cidades durante esse período aí, de pacientes que foram atendidos. Dá uma média de 42 internações por mês, né, que são realizadas fora do município. Esse quadro é o quadro dos serviços auxiliares de diagnose e terapia, que a gente tem aí, serviço de fisioterapia, 2.966 fisioterapias, 1.736 exames de raio-x. Agora nós estamos muito, muito bem mesmo, graças ao empenho de toda a equipe administrativa aí com o nosso raio-x digital. As imagens são fantásticas, os senhores são convidados para ir conhecer lá como ficou o nosso serviço de raio-x. Odontologia, 5.820 procedimentos de odontologia. Exames laboratoriais, 15.129 exames em 8 meses. Quase 2.000 exames de laboratório por mês. Psicologia, 488 atendimentos. Farmácia, 18.491 pessoas passaram nesses 8 meses pela nossa farmácia. 2.311 pessoas por mês passam na farmácia para retirar medicamentos. Aquela fala que eu sempre falo, em média, cada paciente tem 4 a 5 medicamentos, e por aí vocês podem ter uma ideia de quanto que a gente está fornecendo de medicamento para a população. Serviço social são os atendimentos que a nossa assistente social faz, 388.
Vigilância sanitária, também a gente consegue ver uma grande melhora, foi uma das questões de um vereador no primeiro quadrimestre, o nosso aumento no serviço de vigilância. Isso se deve porque nós tivemos, agora em agosto, a contratação do agente sanitário, e os outros meses nós tivemos um agente que foi trabalhar conosco e está fazendo um belo trabalho de visita casa a casa, dengue, coleta de água, está fazendo todo esse serviço da vigilância. E o serviço de fono, 621 atendimentos em fonoaudiologia. Acredito que das metas nossas físicas são essas. Dúvidas? Questões? Pois não, dona Luiz. Eu queria saber a respeito do dinheiro que tem no PL para se fazer exames de imagens, o que está sendo feito, o que foi, né? Não colocar essa parte financeira, a Patrícia ela meio que não acompanha, né? Ela acompanha essa questão dos números. Vai chegar esse mês do dinheiro. Aí 70 mil vai ser usado para exames laboratoriais e 30 mil para exame de imagem, que é o que está no plano de trabalho. Eleusa, nós ainda temos, porque teve um recurso que veio anteriormente também, né, de que o Elinho e o prefeito conseguiram de custeio para exames, e a gente tem alguns números aí de ressonâncias, tomografias, ultrassom, que é pago com esse recurso também, mais de 650 exames de ultrassom, mais de 150 exames de tomografia, mais de 60 exames de ressonância, angiorressonância, angiotomo, tudo isso está contemplado nesse recurso que vem de custeio para exames. Mais algum questionamento? Patrícia, eu tive vários questionamentos perguntando sobre a sistema funcionando na parte da tarde. Está assim funcionando na parte da tarde por falta de funcionário ou está funcionando? Está tendo conhecimento disso? Doutor Luiz, nós não temos falta de funcionário. Nós temos os funcionários que, pela legislação, a gente precisa conceder férias para eles a cada determinado período. Nós tivemos, nesses 10 dias, 20 dias, os 20 dias de férias de um dos funcionários. Eu tenho tido ainda algumas reclamações quanto à fila na farmácia. Está tendo algum problema ou é normal vir à procura? Dona Lourdes, nós temos alguns dias que ela fica maior. Por exemplo, às sextas-feiras, nós temos o atendimento do Dr. Alan para o ambulatório de receitas. Então, assim, cada paciente, às vezes, pega 4, 5 exames, medicamentos. Todos esses medicamentos, eles são lançados individualmente, com número de lote, com data de validade. Todas essas informações têm que ser disponibilizadas no nosso sistema. Então, assim, às vezes, como ele atende em média de 35 a 40 pacientes por sexta-feira, mais os nossos atendimentos normais, né, dos clínicos, pediatra e GO que tem, às vezes fica, mas o paciente ele não fica mais do que 10, 20 minutos na fila. Mais algum questionamento? Então, muito obrigada.